Amigo reparador, estamos aqui com mais um treinamento do Corolla Cross híbrido. Tem muita novidade para passar para vocês. Estamos aqui com o nosso instrutor Fábio Simões. Professor Fábio, por que todo esse cuidado com o veículo híbrido ou elétrico? Ô Reinaldo, sempre quando a gente for mexer com veículo híbrido e elétrico na parte eletrificada, eu tenho que isolar a área porque eu tenho risco iminente de acidente. Então eu preciso isolar o veículo, principalmente se eu for mexer na parte aí de alta tensão. Se eu for executar serviços de suspensão, direção, que não vou afetar a parte de alta tensão, eu não precisaria isolar, mas quando eu vou executar em alta tensão, é um protocolo de eu utilizar o isolamento do veículo para que ninguém chegue perto que não tenha o conhecimento sobre o carro. Além disso, essa segurança, além dos funcionários da empresa que estão do lado de fora da corrente, e também cuidado com o pessoal que está trabalhando diretamente com a parte eletrificada. Isso é muito importante porque o risco é iminente que a gente está com alta tensão. A gente fala muito em normas, em treinamentos que precisa ter para lidar com alta tensão. Você, que é um instrutor conceituado a nível Brasil, o que você me diz dessas normas de segurança? Hoje nós temos aí poucas normas que a gente estamos seguindo no Brasil, tá até saindo um estudo aí para ver se a gente normaliza, né, uma norma brasileira. Hoje a gente está seguindo, para a parte de segurança, a gente indica ter NR10. Apesar da NR10 não estar congruente diretamente a veículo, mas na parte de segurança a gente pode utilizar ela. Então algumas montadoras solicitam que você tenha NR10. Ah, mas eu não posso usar ela na íntegra porque tem algumas condições lá que não são da parte de segurança e pode ter problema. Mas na parte de segurança ela é muito útil para nós aqui. Fábio, a minha esposa é da área da saúde e conversando com ela, eu fiz a seguinte pergunta: qual que é o limite de voltagem que começa a ser prejudicial para o corpo humano? E ela me respondeu que acima de 60 volts com 1 ampere já pode causar uma parada cardíaca. O que você me fala de tudo isso? O que vocês passam a respeito disso quando vocês estão com a turma de alunos? Porque o brasileiro realmente ele precisa às vezes saber da dificuldade, senão ele vai lá e simplesmente coloca a mão só para testar ver se aquilo é real ou não. Só que nós estamos falando de veículos que, se você for pensar, são 400 volts, tem veículos com 400 volts, aí o mecânico fala, mas a bobina tem 24 mil volts. Me explica por que a bobina tem 24 mil volts e não é tão prejudicial como o veículo elétrico tem 400 volts, 500 volts e pode matar. Reinaldo, é uma pergunta muito importante. Assim, a gente sempre explica em treinamento que quando a gente fala em tensão e corrente, o meu problema maior não é a tensão. A tensão, ela pode ser o valor, que nem a bobina, 27 mil, 75 mil volts. O meu problema é a corrente, é o fluxo de elétrons que vai passar. O nosso corpo, como nós temos aí, por volta de 70, 72% de água, sais minerais, tudo, ele é altamente condutor. Então, a corrente que vai fluir pelo corpo que é o problemático. Então, quando eu tenho essa condição, que nem ela falou para você, 60 volts e 1 ampere. A gente sabe aí que para matar um ser humano aí, 1,5 ampere já pode fazer uma parada cardíaca nele e cessar a vida. Então, e nós estamos falando de motores elétricos aqui que vão trabalhar em torno aí de 120, 170, 180 amperes. Então, quando a gente mostra o cuidado, que ele não pode mexer, que ele não pode fazer, que ele tem que tomar certos cuidados, é porque nós vamos ser um condutor direto. E se eu tenho uma descarga dessa, eu não tenho o que fazer. Então, e a outra linha também, assim, quando eu tomo um choque, por exemplo, uma descarga elétrica, numa corrente alternada, eu estou elevando a tensão e caindo a tensão. Então eu tenho uma frequência diferente. Quando a gente fala em bateria de corrente contínua, a descarga de elétrons é direta, é linear. Então o elétron vai passar de uma vez fritando o nosso corpo. Professor, me corrija então se eu estiver errado. Uma das grandes aqui
novidades que nós temos até para o reparador, que é acostumado simplesmente com a voltagem de uma bobina ou 12 volts, é que aqui nós vamos trabalhar com corrente alternada e corrente contínua. É isso mesmo, professor? Exatamente. Nós temos aí conversores e inversores. Por exemplo, os motores elétricos de propulsão, eles são corrente alternada. Só que a minha bateria é corrente contínua. Então eu tenho que ter um conversor e um inversor para fazer esse trabalho, né? Tanto na hora de carregar a bateria, quanto na hora de consumir essa bateria. Então o inversor e o conversor estão meio que na alma do negócio, né? Os motores lá estão só para fazer o trabalho de transformação, né, elétrica para mecânica, mas o conversor e o inversor é que faz todo o trabalho dessa corrente trabalhando aí. Professor, me explica uma coisa. Eu estava olhando nesse carro, eu não vi motor de partida. Vamos abrir o capô e me mostra onde está o motor de partida desse veículo. Rapaz, Reinaldo, vai ser difícil, hein? Para eu mostrar o motor de partida desse veículo, eu tenho que tirar a transmissão dele e mostrar o MG2, que fica lá dentro, porque esse veículo, quando o veículo elétrico híbrido, normalmente ele não tem motor de partida mais. Não É tem. o motor elétrico que vai fazer a parte de carga de bateria e ele aciona o motor. Então a bateria aciona o motor elétrico, o inversor faz isso, o conversor, e ele faz dar a partida no motor. Então é o próprio motor elétrico que faz o motor funcionar. Professor, desculpa a minha ignorância em conhecimento de veículos híbridos e elétricos. Outra coisa que eu observei que é muito diferente é que normalmente, vamos lá falar de Golf, que é equipado com o câmbio DQ200, Tiguan DQ500, tem uma bateria de 75 amperes. E normalmente os veículos híbridos que a gente vê, normalmente as baterias são de 36, no máximo 45 amperes e consegue tocar tudo isso, professor? Então, hoje na parte, a bateria de 12 volts, que a gente chama de bateria auxiliar, ela não precisa de uma corrente ampere-hora alta. Por quê? Ela está lá só para a parte de conforto e acionamento dos sistemas periféricos. Então ela não toma mais conta da parte de gestão do motor, da parte de gestão de propulsão do veículo. Ela só trabalha na parte eletrônica. Quando a gente fala em parte eletrônica, nós estamos falando em consumo de corrente baixa. Então eu não preciso ter essa condição. E quando o veículo está acionado, eu também tenho essa gestão da bateria de 12 volts feita pela unidade que faz o gerenciamento tanto da de alta tensão quanto da de baixa. Por isso que eu não preciso ter essa bateria tão alta. Professor, os veículos híbridos e elétricos, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou acompanhando no mercado, não é mais para mecânicos amadores. O outro dia tinha um veículo parado na nossa empresa e eu conversando com o cliente, de repente o veículo funcionou. Então, me explica um pouco. O mecânico que for um descuidado, ele pode estar mexendo com o carro ligado. Porque hoje o carro ligado ele não faz barulho, só quando a bateria cai a tensão. É isso mesmo, professor? Me explica como funciona. Então, hoje isso é aquilo que a gente fala de protocolo, né, Reinaldo? A pessoa que vai mexer com esse tipo de veículo, ele tem que ter realmente o conhecimento, porque nós podemos estar conversando aqui, o veículo está ativo. Só que ele está numa condição que tanto a bateria de 12 quanto a bateria de alta está estabilizado. Mas aí se eu deixei o veículo, por acaso, em acionamento ativo, isso ele vai consumindo, porque ele está monitorando todo mundo, o inversor e conversor está trabalhando, e aí você começa a consumir. Dependendo do nível que tiver a bateria, ele faz acionar o motor para ela estabelecer carga. Então, o grande cuidado que eu tenho que ter quando eu vou mexer com esses veículos, principalmente na hora que eu estiver fazendo uma intervenção mecânica, se lá dentro eu não estou com o acionamento ativado. Porque como ele não faz barulho, o técnico hoje pode achar que o carro está desativado e ele está ativado, e aí não pode gerar o risco. Por isso que nós temos alguns protocolos a seguir. Quando esse veículo entra para um elevador, entra para uma oficina para fazer um reparo, eu tenho que seguir alguns procedimentos para fazer o trabalho no veículo.